Sejam muito bem-vindos! Sou professora Marta Patrícia e estaremos juntos na aula de hoje. Vamos ver o nosso conteúdo? Aula 4. Objeto de conhecimento, contexto e práticas. Detalhamento, formas e gênero musical da diversidade cultural tradicional e contemporânea e os meios de circulação, movimentos artísticos, o cinema, a fotografia e o vídeo. Vamos à nossa aula de hoje. Muito bem. Vou levar vocês primeiro para a gente dar uma volta em um lugar um pouquinho diferente. Vem comigo. Voltei! Gostaram da minha ensinação de Fiona? Que não faço por vocês. E claro, pra gente deixar nossa aula mais divertida. Afinal, o nosso assunto de hoje é música. Então, como usamos a música? Como essa ferramenta é utilizada hoje? E assim vamos perceber que a música pode até parecer inofensiva, mas já pensou o quanto ela pode influenciar a sua vida? O que tem por trás de cada música? À primeira vista, pode achar de repente que é só engraçado, não tem nada demais. Porém, você pode estar sendo influenciado. Assim, como conseguimos usar as cores, por exemplo, para levar as pessoas a sentirem as emoções, de repente levar elas a um contexto, a música também. Então já parou para pensar por que numa cena de filme, assim como muda a iluminação, também muda o som? Sim, então aqui a gente vai perceber que ela pode nos levar a compreender que a música ela vai para além desses conceitos tradicionais. Ela vai ter também todo um significado. E para começar, vamos entender de onde vem tudo isso? Afinal, a música ela não é só aquilo que já está pronto e acabado. Vamos entender primeiro então sobre a frequência? Olha só. Aqui, a gente começa percebendo que a frequência ela tem uma influência. Platão já dizia, eu daria às crianças música, física e filosofia. Mas o mais importante é a música, pois nos padrões das artes estão as chaves para todo o aprendizado. Então, percebemos a influência não só na questão do conhecimento, mas para a vida. A música ela vai construir tudo isso, afinal, existe toda uma sequência, um sistema por trás. Olha só, os sistemas e afinações musicais em todo o mundo foram aprimorados, refinados ao longo dos séculos, até se tornarem o que são hoje. Eles foram evoluindo constantemente e assim formando a música que ouvimos e podemos ouvir atualmente. Um estudo que buscou investigar esses efeitos na saúde mostrou que a música sintonizada em 440 Hz, em comparação à música sintonizada em 432 Hz, ela traz uma influência diferente para a gente. Vamos lembrar aqui que o Hertz ele é uma medida de frequência, tudo bem? Olha só. A música afinada em 432 Hz foi associada a uma ligeira diminuição dos valores médios da pressão arterial. Ou seja, sabe aquela coisa da pressão subir, deixar a pessoa vermelha, com sangue quente, passar mal? Pois é, foi comprovado que a música em 432 Hz, ela reduzia esses problemas. Comparado à música de 440, que trazia até problema respiratório. Então, os participantes dessa pesquisa, eles foram colocados, que a gente chama sobre a exposição dessas frequências. Então,
ficaram mais satisfeitos após as sessões que eles ouviram da música afinada em 432 Hz. Isso quer dizer o quê? Que tem sim uma grande influência naquilo que você ouve, porque a gente está falando aqui de frequência, afinação, e é aquilo que está em tudo ao nosso redor. Quando você ouve, não está ouvindo a música pronta e acabada. Você está ouvindo um conjunto de frequências, de organização, para poder formar aquilo que você começa a cantar e a curtir na sua bolha musical. Olha só como isso está em tudo. Vamos olhar, por exemplo, aqui no quadro da Mona Lisa. Falamos ainda agora dessa frequência. Mas o que a Mona Lisa está fazendo aqui? A gente consegue perceber que aqui não está só o quadro. Olha bem direitinho. Não tem um desenho em cima desse quadro? Pois é. Podemos dizer que no universo existe uma harmonia. E a matemática explica essa harmonia como uma proporção. E a gente chama isso de proporção áurea. Sim, que seria escrita pela letra grega φ, que seria a razão entre os números, que somaria ali 1,61. Essa seção é o que a gente chama de harmonia. Olha só, na Mona Lisa, vocês conseguem ver que é como se fosse um caracol. Aqui a gente tem vários quadradinhos menores que vão se compondo, juntando e formando a imagem. E isso vai estar em tudo. A seção áurea é a sequência de Fibonacci. Então aqui a gente pode dizer que a seção áurea e a sequência de Fibonacci, elas estão junto com a música, junto com a frequência, junto com as artes. Sim. Então, existe toda uma lógica por trás daquilo que você apenas acha que está apreciando. Você não sabe o que está chegando de mensagem lá para o seu inconsciente ou para o que você está ouvindo, percebendo. Existe uma influência. Então, a seção áurea e a sequência de Fibonacci não apenas permeiam a arte, está em tudo. Está na arquitetura e no mundo natural que nos cerca, mas também estão presentes naquilo que ouvimos na música. De fato, são parte integrante da base da harmonia e das escalas musicais ocidentais. Olha só, na maior parte da nossa história recente, até podemos dizer que a música está afinada em 440 Hz. No entanto, há muito tempo atrás, os músicos afinavam seus instrumentos em 432, devido à crença de que ali estava a harmonia do universo. Alguns acreditam que afinar em 440 Hz estaríamos desarmonizando a Terra. É o que pode causar sentimentos de ansiedade, desconforto e, portanto, para evitar isso, devemos voltar para 432 Hz. E já temos até algumas orquestras hoje já voltando a utilizar os seus instrumentos afinados em 432 Hz. Se você já teve a experiência ou a oportunidade de ir assistir, ouvir um som ao vivo, você consegue perceber nitidamente a diferença de um som que é gravado mecânico do som ao vivo. A mesma coisa quando nós trocamos a frequência musical de 440 para 432. Olha só, e qual a relação da fórmula de Fibonacci e a frequência musical? Parece meio ilógico a gente enxergar que essa seção áurea ou a fórmula de Fibonacci não tem essa relação. Mas vem comigo para a gente entender isso um pouquinho melhor. Olha essas imagens. Nós já vimos lá no quadro da Mona Lisa, mas você já parou para perceber que existem coisas perto de nós que mostram esse desenho na natureza? Nós temos desde mostrar no universo até no nosso corpo humano, nos nossos ouvidos, nos instrumentos musicais. Quando vamos para a natureza, temos nessa outra imagem, por exemplo, uma flor. Você já prestou atenção como é a organização das pétalas das flores?
Como é a organização do instrumento de sopro? Até mesmo na galáxia, as estrelas. Você pode às vezes achar que não tem significado, mas sempre tem um porquê, uma razão para cada coisa. Às vezes falta só a gente enxergar um pouco mais do que está óbvio. Vamos tirar esse cenário e ver isso detalhadamente. Olha essas imagens. Tirando os pedaços da fórmula de Fibonacci, podemos enxergar que começa com uma fórmula que ela vai do menor para o maior. Então, eu consigo enxergar que existe o 1, o 2, o 3, o 5 e o 8. Professora, não faltou alguma coisa nesse meio? Nananina, não. Lembra que aqui a gente está falando de uma organização harmônica? Olha só. Aqui, a gente não vai aprofundar na questão da matemática, mas eu quero que vocês olhem, então, pela geometria, pela forma. Elas vão, ao mesmo tempo, se completando, e como esse quadrado, esse retângulo maior, ele é dividido, as partes podem parecer diferentes, mas quando calculadas, elas vão ser iguais. Olha só. A sequência de Fibonacci ela é usada para criar a proporção da espiral áurea, né? Então aqui a gente vai ver um diagrama icônico que é usado para ilustrar exatamente a proporção áurea. Então ela é formada por essa parte de forma quadrada e segue essa sequência, que isso a gente chama de Fibonacci. Então, esclarecendo, quando eu falo dessa proporção áurea, eu estou falando dessa espiral. Quando eu falo da sequência de Fibonacci, eu estou detalhando essa parte dos números. Por exemplo, o número 1, então, a altura e a largura do primeiro quadrado terão o valor de 1. Olha só a harmonia. Em seguida, dentro de cada quadrado, há um arco desenhado. Então, aqui a gente vai ver que de um canto para o outro, existe a construção de uma espiral bem característica, que segue um padrão. E esse padrão se encaixa dentro de todos os retângulos. E assim ele é dividido ponto a ponto, assim formando a proporção áurea. Vamos voltar lá para a nossa frequência? Vamos começar então vendo aqui a de 432 Hz? Olha só, aqui vamos ver ela por um tom mais científico. Vejam só. Muito bem. Por que eu falei que a gente ia olhar por esse tom mais científico? Nós vimos ainda agora que foi feita uma pesquisa, certo? Comparando a frequência 440 Hz e 432 Hz. E essa frequência de 432 Hz também é conhecida como um tom científico. Por quê? Ela vai trazer uma afinação alternativa para a nota musical Lá. Que aqui vamos ver o Lá como número 4, para não se perder. E aqui a gente vai entender que um filósofo chamado Pitágoras, ele já trazia isso, né? Então, vamos perceber que essa afinação, ela começa ali por um estudo de um instrumento musical. E quando a gente fala desse instrumento, a gente vai ver ele ainda como um protótipo, algo que estava começando. O que ele começa a fazer? Ele organiza ali uma corda esticada de um ponto ao outro em cima de um pedaço de madeira, né? E isso a gente vai chamar de monocórdio. Esse monocórdio que tocava ali a nota Lá, né? É um antigo instrumento científico e musical, que era basicamente uma corda de metal esticada ali sobre um corpo que era feito de madeira, que trazia uma frequência, ele ressoava, ok? Então, olha só, como o monocórdio, ele é um instrumento construído de acordo para essas proporções harmônicas, Pitágoras concebeu como um comprimento ali de corda, que ele vai ser dividido. Primeiro ele começa dividindo 2 por 1, para criar o que a gente chama de uma oitava perfeita, e 3 por 2, para criar uma quinta perfeita. Calma aí, oitava, a gente vai estar falando de um tom acima, a quinta,
pouquinho mais abaixo. E foi um meio ali de trazer uma descoberta que Pitágoras teorizou para a gente compreender que existe ali uma interpretação combinada de harmonia musical e proporções matemáticas simples. Então, a música e a matemática, elas estavam andando juntas. Foi isso que ele quis mostrar, que ali existia uma justificativa que não estava apenas no sentir ou no ouvido intuitivo, mas era comprovado. Então, por muitos séculos, até o início do período moderno, a harmonia musical foi considerada uma importante contribuição para a compreensão científica. Afinal, dali surgiram muitas outras teorias. Então, existe aqui também a questão das linguagens no universo. E essa frequência começou a trazer isso também para um conjunto da astronomia. Por exemplo, astrônomos dos séculos 16 e 17, eles começaram a trazer ali, acreditar na questão da movimentação dos planetas. E ali acabava produzindo uma espécie de harmonia cósmica. Olha como isso tudo começou, com simples pedaços de madeira. Vem comigo ver essa imagem. Muito bem, como eu falava para vocês, esse daqui é o monocórdio. É com esse instrumento que Pitágoras começou a fazer seus estudos. E assim, a gente começa a enxergar que existe um estudo que vai andando em paralelo, musical e matemático. Assim, temos a música como uma ciência matemática. Ah, né? Você não imaginou que teria que entender matemática para entender melhor a música. Assim como você também não deve imaginar que você, entendendo bem física, você também vai ser bom na dança. Ah, muitos enigmas artísticos por aí. Mas afinal, o que tudo isso quer dizer? Os números explicam a harmonia. E assim a gente vai descobrindo que o que a gente vai ouvindo é uma frequência, que não é só algo simples, mas também aquilo que ressoa no universo. Então, os homens acabaram decidindo que existe ali um consenso para ficar somente uma frequência. Dessa forma, foi percebido que a música ela passou a ser toda tocada, os instrumentos afinados, a partir de 440 Hz, ao invés de serem tocadas como era antigamente em 432. Por quê? Isso foi um consenso que os homens decidiram que a partir de um certo momento iria ser aquela frequência. E depois de estudos voltados para isso recentemente, foi possível perceber que alguns músicos estão retomando a frequência de 432 Hz. Afinal, foi comprovado. Vem comigo perceber um pouco mais isso, olha só. Se eu tenho aqui uma imagem triste, normalmente toca aquela música de fundo também, mais melódica, né? Mas que você fica com medo, fica triste. E quando ouve uma música mais alegre, aquilo também mexe com você, te dá ânimo, como a imagem a seguir, que a gente consegue perceber. E na sequência, ouve junto comigo como ocorre essa influência. Conseguiu ouvir? É um suspensezinho. E como automaticamente a gente vê essa música? Acompanhada da expressão da imagem aqui do lado. E quando a gente ouve uma música alegre? Olha só, aí automaticamente já muda e você já fica muito parecido com a imagem ao lado. E quando a gente troca para uma música mais triste?
Muito bem. Aqui a gente consegue perceber que logo mudou a atmosfera. Você já percebe algo completamente diferente e também dá vontade de ficar igual à imagem da moça do último quadrante, certo? Aqui, na prática, você teve consciência dessa influência. Então, como já vimos, isso nos causa muitas influências no nosso corpo e na nossa mente, automaticamente aonde? No nosso comportamento, levando até a afetar a nossa saúde. Então, a música é uma forma de representação artística muito antiga e ela também vem mostrar pra gente que é o reflexo de uma sociedade. Lembra quando a gente falou da frequência de 432 Hz? Lá antigamente. E mais atualmente, 440 Hz. E a gente, com outros estudos, tá trazendo novamente a frequência de 432 Hz. E onde a gente consegue também ver tudo isso? Na música medieval. Ela não escapa dessa tradição também. A sociedade daquela época era muito ligada à religião. Então, dessa forma, a música também trazia ali consigo um histórico caminhando com essa influência. Então, hoje, nós vamos conhecer um pouquinho dessa história e veremos como esse tipo de música influencia até os nossos artistas atuais, assim como a nossa frequência também. Olha só, desde o início da civilização, há milhares de anos, o homem usou a música como objeto religioso. Então, ela era uma forma de comunicar, propagar a fé. Até hoje isso acontece, não é mesmo? Então vamos perceber que muitas músicas que falam ali da questão da religião e das crenças são utilizadas. Então, quando a música é utilizada nos rituais religiosos, a chamamos de música sacra. Olha só, isso começou com Guido de Arezzo lá atrás, que designou algumas notas musicais que conhecemos atualmente, mas ele tirou isso de um hino. Sim, em que cada estrofe trazia pra gente uma nota musical. Desse modo, as notas musicais passaram a ser chamadas de ut, re, mi, fá, sol, lá e si. Posteriormente, o dó substituiu o ut. Olha só comigo aqui. Vamos perceber que ele tirou deste hino. Aqui de um lado, você consegue enxergar o original em latim. E ali também. Mas vamos ter que conseguir enxergar que aqui a gente está pegando as primeiras sílabas. É daqui que surgiram as notas musicais. Você sabia que aqui a gente só fez trocar a primeira, que é o ut, por dó? Sim. E o que significa isso? Lembra que eu falei que estava ligada à religião? Então, a tradução disso seria: para que teus servos possam ressoar claramente a maravilha dos teus feitos, limpe meus lábios impuros, ó São João. Aqui nós temos uma parte do hino que foi criada as notas musicais. Muito legal, né? Mas isso daqui também vamos ver aplicado de outra forma. Olha só. Então, aplicada à prática monofônica do canto, por exemplo, utilizada ali na questão litúrgica, que vai mostrar pra gente a organização com algumas coisas que vão se utilizar o ritmo baseado na prosódia dos textos em latim, como no canto gregoriano, que é um gênero de música vocal monofônica. E aqui, monódica, que vai ser só uma melodia, não acompanhada ou acompanhada apenas pela repetição da voz, principalmente com órgão, que a gente vai ver ali o ritmo livre e não medido, utilizado ali para rituais na liturgia. Então, a Igreja Católica vai colocar isso. Olha só aqui, um exemplo também que podemos perceber são algumas características. As características que foram herdadas dos salmos judaicos, assim como os modos gregos lá no século VI, foram selecionados e adaptados por Gregório Magno, que foram utilizadas em celebrações religiosas católicas. E você que frequenta ali a igreja deve perceber que sempre tem um salmo cantado, uma parte da missa cantada.
Vem desse tempo, do canto gregoriano, que foi colocado, e ao ver um pouco disso, a gente vai percebendo que foi se levando isso para fora da igreja, sendo levado para os teatros, para salões, para as ruas, chegando hoje nas nossas telas também. Será que você conhece um pouquinho desse canto gregoriano? Eu trouxe um exemplo, vamos ouvir? Muito bem, você já devia conhecer, mas caso tivesse na dúvida, agora você tem certeza que isso pode ser um canto gregoriano. Então, somente esse tipo de prática musical pode ser utilizada na liturgia católica, que aqui foi adaptado. Só nos finais da Idade Média é lá que a polifonia começou a ser introduzida na liturgia, e aqui vamos também perceber algumas práticas no canto gregoriano. Olha só, o desenvolvimento de instrumentos musicais sempre esteve mais ligado a essa música mais profana ou mundana, e ali pouco a Igreja Católica. Então vamos ter os jograis e menestréis, que divertiam o público com poesia, música, geralmente satíricas. Então vamos perceber aqui que era algo do cotidiano ali de toda a Europa. Então, podemos distinguir os instrumentos medievais em altos e baixos, definidos por seus empregos e seus sons. Instrumentos de alto para o ar livre, tais como tambores, gaitas, foles, trompetes, etc. Instrumentos baixos para os interiores, como alaúde, violino. E a gente consegue perceber aqui um exemplo, desses instrumentos. Até hoje a gente consegue perceber que os violinos eles são mais tocados em ambientes fechados, enquanto os cavaquinhos em ambientes abertos. Olha só, vamos detalhar isso rapidamente. Os menestréis, vamos ver que são poetas, bárbaros, cujo ali trazia a questão da história dos lugares diferentes, eventos históricos reais ou imaginários. E o jogral, vamos perceber que artistas profissionais de origem mais popular, que estavam ali em praças, divertindo o público. E temos os trovadores, artistas de origem mais nobres, geralmente acompanhados de instrumentos musicais como alaúde ou a sistre. Então, a música medieval, ela sobreviveu e influenciou diversos estilos, como também a nossa cantora Enya, por exemplo, que tem um estilo baseado na musicalidade celta dos tempos medievais. Olha só, eu trouxe um exemplo para você e é só apontar seu celular para esse QR Code que você vai ter um exemplo da música dela. Então, trovadores ainda andam por aí cantando os amores ganhos e perdidos. E vamos ver que os jograis ainda se apresentam ao ritmo das músicas do momento, nas baladas, nas festas medievais também. E o cinema também é um outro exemplo muito importante de como isso está inserido, que resgata essa influência. Olha só essa série. Quem já assistiu consegue perceber que tem uma grande influência aqui. Então você hoje compreende como a música ela tem essa influência? Exato. Aqui na nossa aula foi possível a gente compreender um pouco, de como a música ela é uma importante manifestação artística e que o tempo não acaba com a influência. Então, na verdade, passou a ser uma ferramenta para influenciar. E o som está em tudo. E tudo tem som. Lembra que nós começamos vendo com a frequência? Então, seja uma música, um som, uma frequência, uma voz, a onda sonora nos emana uma mensagem e a todo momento está passando para você algo que vai te influenciar positivamente ou negativamente, mas nunca vai te deixar na neutralidade. Isso sempre passa uma mensagem que vai chegar a você, seja de forma consciente ou inconsciente, como vimos lá no início da nossa aula, atingindo até mesmo os nossos batimentos cardíacos, a frequência arterial. Muito bem, então até aqui conseguimos perceber um pouco dessa influência da música e o que ouvimos atualmente também tem toda uma história por trás. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.